grande multidão parava para ouvi-lo, parava para escutar as palavras que saíam de sua boca. E uns diziam: este homem é diferente, porque quando ministra, não ministra como os outros, mas quando abre a sua boca, sai poder e autoridade, de tal maneira que quem olhava para Jesus ministrar impressionava-se pela forma qual Jesus ministrava a palavra que vinha de Deus. Mas mais ainda, a fundo, eu meditando nessa palavra, eu consigo entender um pouco o amor de Deus pela humanidade. Consigo entender o chamado de Cristo enquanto estava na terra. Aí se cumpre aquilo que João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus está pregando. Jesus não está ensinando no templo. Jesus não está ensinando para aqueles que já entendiam, entre aspas, a palavra de Deus. Jesus está sentado com pecadores. Jesus está sentado com publicano. E isso me chama a atenção, porque o texto que nós acabamos de ler, ele não começa no capítulo de número 15, do versículo de número 11. Ele começa no capítulo de número 15, do versículo de número 1. Quando Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está andando com pecadores. E quem se aproxima dele são os fariseus e saduceus. Eles olham para Jesus Cristo, ensinando, pregando a palavra de Deus para aqueles homens que eram considerados homens que não podiam receber a palavra de Deus. Jesus olhou para o coração dos fariseus e saduceus e viu a murmuração no coração deles. E a murmuração era essa: este homem senta com pecadores, anda com pecadores, ensina para pecadores. Jesus, conhecendo a mente do homem, conhecendo o coração do homem, Jesus vai contar-lhe 3 parábolas. Todas as parábolas. E estas 3 parábolas são consideradas na Bíblia uma das maiores parábolas. E o que me chama a atenção é que depois de Jesus conhecer o pensamento do coração de Deus, Jesus vai lançar a primeira parábola. E para simplificar o termo parábola era aquilo que Jesus tirava do mundo físico, verdades espirituais, e aplicava no coração dos homens, para que todos aqueles que ouvissem a palavra que saía da sua boca entendessem por inteiro e por completo. Jesus vai dizer: qual homem dentre vós que tendo 100 ovelhas, esse homem perde uma de suas ovelhas, ele não deixa as 99 no aprisco, ele não vai em busca da ovelha que está perdida, e
porque achei a minha ovelha perdida. A segunda parábola que Jesus vai contar é esta: havia uma mulher, e esta mulher tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? E uma de suas dracmas se perde dentro de sua casa. Jesus vai dizer que essa mulher vai procurar com diligência, ela vai varrer, ela vai esparramar até encontrar a dracma perdida. E encontrando a dracma perdida, ela vai fazer como o pastor que encontrou a ovelha perdida. Ela vai colocar amigos, vai colocar vizinhos e vai dizer: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. A terceira parábola que Jesus vai contar é esta. E é uma parábola que eu meditando, é uma parábola muito forte, porque fala de mim e fala de você. E no versículo de número 11 vai dizer que Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais moço chega ao seu pai e pede a herança que lhe pertence. Pede a herança que era sua por direito. Mas escuta isso aqui: o filho, ele só pode pedir a herança do pai, ou ele só pode receber a herança por completo depois que o seu pai morre. Mas escuta isso aqui: o pai se representa a Deus, o filho mais novo se representa a igreja, o filho mais velho também se representa a igreja. O pai olha para o filho com certeza muito entristecido, com o coração partido. Ele vai dar para ele a herança que lhe pertencia por direito. Agora olha isso aqui, que isso aqui é forte. Se o filho sabia que ele poderia receber a herança somente quando o pai estava morto, isso quer dizer que ele estava dentro da casa do pai, mas ele não honrava o pai que ele tinha. Você está entendendo? Ele estava dentro da casa do pai, mas não honrava o pai como era para amar. O pai poderia olhar para o filho e dizer: não te dou, porque ainda estou com. Porque ainda estou com. Mas olha o que vai acontecer. O pai não prende ninguém na sua casa. Fica quem quer. Adora quem quer. Glorifica quem quer. Louva quem quer. Exalta quem quer. O pai não obriga na glória do que vem de mim e de você. Glória a Deus, aleluia. Eu quero acreditar nesta noite que tem verdadeiros adoradores desse lugar, que adoram o Pai não por aquilo que Ele pode dar, mas que adoram o Pai por aquilo que Ele é, e o que Ele é, igreja. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E Ele está aqui nessa noite para receber a minha e a tua adoração. E se fosse você nessa noite, eu pulava nessa casa e eu senti a presença de Jesus nesse lugar. Eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha, eu tenho um diga para ele com carinho. Fica quem quer. O Pai não obriga ninguém. E o que o Pai vai fazer? Você quer? Toma. Você quer ir embora? É um direito seu.
O filho mais novo vai embora. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito longe da sua. A Bíblia não relata o nome dessa terra, mas ela diz que é longe. E quando ele chega nessa terra distante, diz a Bíblia, irmãos, que ele vive dissolutamente. Ele vive da sua maneira. Agora eu estou livre. Agora eu faço o que eu quero. Não tem nenhum obreiro me vendo, não tem pastor me vendo, não tem auxiliar me vendo. Agora eu não quero minha vida. Isso aqui é porque ele faz tudo o que ele quer, irmãos. Tinha um comercial que era do Marcelo Ramos. Tem dinheiro, então dá para fazer. Isso aqui é forte. Ele vive do jeito que ele quer, mas ele não se prepara para a fome. E diz a Bíblia que uma grande fome chega até onde esse jovem estava. Ele não está preparado para isso. E a Bíblia diz que ele começa a padecer necessidade, irmão. Enquanto estava na casa do pai, ele tinha do bom e do melhor. Não precisava de esforço. O pai lhe concedia. O pai sabia a necessidade do filho, então não faltava nada. Mas quando ele sai da casa do pai, a responsabilidade é dele. Escute isso aqui. A fome é grande, tão grande, mas tão grande, que aquilo que ele tinha, ele já não tem mais. Então não tem como ele suprir as suas necessidades. Ele vai em busca de emprego. E ele encontra um emprego. E vão assinar a carteira dele, pastor Neto. Cuidador de... Só irmão Marcos entendeu. Na carteira dele vai estar escrito cuidador de... Porque para crente rebelde, eu vou falar de Jesus na mão. Para crente que não obedece, não tem vitória não, irmãos. Infelizmente isso é verdade. Para crente que desobedece a palavra de Deus, desobedece a sua liderança. Queridos, não tem oração de pastor, não tem oração de presbítero, de diácono, enquanto você não se arrepender. A palavra é essa: vai continuar apacentando porcos, irmãos. E olha para mim, a fome era tão grande, irmã Giana, mas tão grande, que mesmo ele trabalhando, diz a Bíblia, que mesmo ele trabalhando, ele não conseguia satisfazer, ao ponto de olhar para a comida dos porcos e desejar ela. A Bíblia diz que ele olha para a comida dos porcos e deseja comer ela. Isso aqui é interessante, irmãos. Quando ele está no meio dos porcos, ele deseja comer a comida deles. Diz a Bíblia que ele cai em si. Diga, ele caiu em si. E o que é cair em si? Não é cair para frente, nem para trás.
nem para a direita, nem para a esquerda. Cair em si é cair para dentro. Analisar o homem a si mesmo. E quando ele analisa a si mesmo, ele vê que até os trabalhadores de seu pai têm abundância de pão e ele está padecendo necessidade. E ele vai dizer consigo: então, irei ao encontro de meu pai e direi: Pai, peguei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos teus trabalhadores. Olha para mim, irmãos. Alguma coisa tinha que fazer esse jovem cair em si. E o que faz ele cair em si é a fome. Se tem uma coisa que quebra o homem, abate o homem, é a fome, irmãos. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas todas as vezes que Deus ele corrigia a nação de Israel, era com fome, era com doenças, era com desgraças. E a fome quebra o homem. A fome quebra o orgulho do homem e da mulher. E esse jovem está sendo quebrado. Esse jovem está sendo exprimido. Mas ele lembrou que ele tinha um lar. Ele lembrou que ele tinha uma casa, irmão. Ele lembrou que ele tinha um pai. Ele lembrou que ele tinha uma família. E diz a Bíblia, o texto diz, o jovem falando: então levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Ele arruma essas coisas e volta para sua casa. Isso aqui é interessante, porque se ele sai também de volta. Não, você não entendeu por isso, não, meu amor. Se ele sai o caminho de volta. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Você se afastou da casa do Pai. Você saiu da casa do Pai. Aí o Max, nós continuamos vindo. Mas eu não sinto mais a presença do Pai. Então está que nem andar aqui uma perdida que perdeu-se dentro da casa. Quantas pessoas estão dentro da casa do Pai, mas não sentem mais a presença do Pai, mas não ouvem mais a voz do Pai, mas não entendem mais aquilo que o Pai fala. E Deus nessa noite te trouxe para esse lugar e manda te dizer que Ele quer restaurar a tua aliança. Ele quer restaurar a tua vida.
Ele quer mudar a tua história nessa noite. O filho volta para a casa do pai. E o pai de longe observa o filho. E quando ele chega ao encontro do seu pai, ele beija o pescoço. Ele olha para o pai e diz: eu pequei contra os céus. Pequei contra o Senhor. Eu não sou digno nem de ser chamado meu filho. Eu não quero nem ser mais teu filho, quero ser um trabalhador seu. O pai olha para ele e diz: está no texto. O pai nem olha para ele, nem dá ouvido para suas palavras. O pai olha para o servo que está ao lado dele. Vai lá no quarto que era dele. Traz a anel dele de volta. Traz a sandália dele de volta. Traz veste de nova. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando dentro da noite? Essa noite é a noite que Deus vai mudar a tua história por completo. Lavadarabastadarabadás. Peço que você fique de pé nessa noite, eu vou já terminar. Fica sobre os seus pés. Já termino. Feche os seus olhos. Coloca a mão no coração. Isso aqui é forte que eu vou falar. Eu medito tanto na palavra de Deus. Eu disse: Senhor, o que significa sandália nos pés? Anel nas mãos e roupa nova. Primeiro Deus, o pai dá para o filho anel nas mãos. E anel na Bíblia se representa a autoridade de Deus. Significa o anel do céu. Todas as vezes que alguém recebia anel em suas mãos, era a autoridade que alguém estava dando para ele. E no máximo, o que é a autoridade de Deus? É gritar no microfone, não. O que é a autoridade de Deus? Os filhos de César olharam para o rosto do pai expulsando o demônio. Acharam bonito o que o apóstolo fazia. Foram imitar o apóstolo. Os demônios olharam para eles. Eu vejo Paulo. E também sei quem é Jesus. E vós quem são? Eu lembro a Bíblia entendo que a autoridade de Deus na vida é onde o homem e a mulher andam, aonde ele coloca a planta dos seus pés. O inimigo tem que fazer assim, ó. E respeitar a autoridade de Deus sobre a vida do homem e da mulher. Então, quando o pai dá o anel para aquele filho, está dizendo: recebe esta noite a autoridade. A partir de hoje, o inimigo não bagunça mais. Não. Levanta a mão para cima, que eu estou pregando para uma igreja pentecostal.
E alguém aparece do lado dele e começa a acusar ele. Então Deus desce e toca as vestes dele, para que ninguém mais o acuse. E nessa noite Deus está dando veste novas também para a sua igreja. Ninguém não terá o poder de acusar o povo de Deus. E a terceira coisa que o filho recebeu em ser agora. Eu disse, Deus, o que é essa sandália? Por que por último é esse sapato meu mulher na paz não é? Todas as vezes que alguém recebia a sandália dos pés de um pai, a cultura dizia que o filho não estava mais só. Era alguém dizendo, aonde tu pisar eu piso. Aonde tu entrar eu entro. Tu não está mais sozinho, a partir de hoje eu caminho contigo na terra. Dessa noite Deus está fortalecendo a sua igreja. Então nessa noite está derramando uma graça poderosa sobre essa igreja. O diabo não vai ter gosto de você sair da igreja, não, irmãos. O Espírito Santo de Deus nessa noite renova seu tempo. O Espírito Santo nessa noite está nesse lugar para restaurar vidas, para sarar, para curar. Eu quero chamar aqui na frente a primeira pessoa que ouviu esta palavra de Deus e quer retornar para a casa do Pai e quer voltar para os caminhos do Senhor. Mas não é isso. Eu não estou longe do caminho do Senhor, eu estou dentro da casa, mas eu não sinto mais a presença de Deus. Vem aqui na frente que Deus quer renovar a tua aliança. Se você está dentro da casa de Deus e não sente mais a presença do Senhor, é porque tem aliança quebrada no meio. E essa noite é noite de restauração, é noite de mudança de vida. Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero te salvar, quero te curar, quero te restaurar. Eu quero chamar você aqui na frente, você que precisa renovar a tua aliança. Que se Jesus voltasse hoje, talvez seja a última oportunidade, irmãos. Tem alguém nessa noite para se reconciliar? Tem alguém nessa noite para entregar a sua vida para Deus? Se não tiver, tem a primeira pessoa chegando ao altar. Tem a primeira pessoa batendo na malácia. Isso aqui que é milagre, irmãos. Isso aqui que é poder de Deus. Isso aqui que é avivamento. Armas no altar, irmãos. Cadê a segunda pessoa que vai renovar sua aliança aqui agora? O Espírito Santo de Deus. Foi Ele que te trouxe nesse lugar para restaurar a tua aliança. Eu vou entregar a minha oportunidade.